Bom dia, gente. Bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. 10 de setembro de 2020. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003 o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 1994, um jovem americano de 17 anos, Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang amarelo, 1968. Seus amigos familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. A mensagem se espalhou pelo mundo. Ainda hoje, 2020, o tema é um tabu, considerado um tabu, de difícil abordagem, quase não se fala. As pessoas ficam temerosas de tocar, assim, tocam com dedos, né? Têm dificuldade de abordar sobre o tema, acham que não devem falar. E um dos problemas em relação ao suicídio é justamente a questão da comunicação. A incapacidade que as pessoas têm de abordar o assunto, a dificuldade da pessoa que está em sofrimento de acreditar que os outros vão entendê-la, que vai ser ouvida, que as pessoas vão compreender o que se passa com ela, e o desespero então que ela sente de não se sentir ouvida, de não saber que vai ter alguém que vai conseguir compreendê-la. Então, nesse vídeo, nós vamos estar conversando um pouco sobre 4 mitos a respeito do suicídio. Vamos falar um pouco de algumas estatísticas relacionadas ao aumento do suicídio nos últimos tempos, explicar algumas questões a respeito do suicídio e falar da questão da comunicação. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento de você se inscrever. Seja bem-vindo ao Simples Assim Psicologia. Se inscreve, compartilha esse vídeo, que é de extrema importância e relevância para as pessoas. Nós estamos aqui tentando fazer nesse mês de setembro um trabalho envolvendo tanto a depressão quanto o suicídio, nos aspectos psicológicos, mentais, emocionais, e um pouquinho mais na frente nós vamos abordar os aspectos espirituais envolvendo essa questão, tá bom? Então, fica ligado que esse vídeo é muito importante para a gente continuar conversando sobre isso. E deixa também seus comentários, que eu quero ouvir a sua opinião. A OMS tem alertado para um aumento de até 60% no número de suicídios nos últimos 45 anos em todo o mundo. E o suicídio representa a terceira maior causa de morte na faixa. Em 2017, o número de casos de suicídio registrado foi 5 vezes maior do que em 2007. Ou seja, em uma década houve um aumento no número de suicídio de 5 vezes mais. Em 2019, o suicídio foi a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos de idade. Mas vocês vão observar aí num gráfico que eu vou colocar a seguir, que apesar da população jovem ser um alvo muito grande, né, e de preocupação, né, para nós da área da saúde mental e para todos que trabalham, né, com essa população em relação ao suicídio, a gente precisa ficar muito alerta para pessoas acima dos 40 anos e idosos, porque essa faixa de idade, ela também tem apresentado um índice muito assustador em relação ao número de suicídios. E eu acho que a gente precisa fazer um trabalho em relação a grupos. A gente precisa trabalhar com grupos e ver o que está acontecendo com cada grupo de faixa de idade, né? Então, por exemplo, a mídia, as redes sociais, elas influenciam muito os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, né, os jovens adultos. Mas essa faixa dos 40, 50 anos, né, eles entram numa crise existencial por começarem a perceber o que eles fizeram das suas vidas. Então eles olham para trás e eles começam a se comparar com outros pares, né, em termos de carreira, de profissão, de relacionamento, de sucesso financeiro. E o que conseguiram até então? E começam a entrar numa comparação com outras pessoas conhecidas. E aí vem
a questão de estou bem-sucedido, estou realizado, estou feliz, o quanto que eu já vivi, o quanto que eu alcancei e o quanto de vida que eu ainda tenho, olhando para frente. E aí a gente tem vários pontos que levam essa pessoa a se questionar e a gente precisa fazer um trabalho em relação a isso, como psicólogos, como profissionais da saúde mental. Né? Não permitindo que essa pessoa olhe para o que ela tem ainda pela frente com desespero ou com desesperança, com desalento, mas que capacidades, que dons e talentos, qual é a história de vida que Deus tem planejada para ela? O que tem? O que ela pode fazer? O que ainda ela precisa alcançar? Né? Muitas vezes ela pode ter escolhido errado, mas isso não significa que ela não possa retraçar o seu projeto. E é aí que Deus entra. Né? Porque muitas vezes a gente escolhe baseado nos nossos sonhos, nos nossos desejos, mas não está alinhado com a nossa meta mesmo. Ou a gente escolhe baseado nas metas de outras pessoas. E a gente não fica feliz, a gente não se realiza porque não tem a ver com a gente. Então é aí que entra o trabalho psicológico, né? Da gente poder falar, ei, opa, olha só, calma, não se desespera. Né? Você tem vida. E o que você vai fazer daqui para frente? E a questão dos mais idosos, 60, 70 anos, é aquele negócio. Eles começam também a se dar conta de que outras pessoas, amigos, né, já faleceram, estão falecendo. E o que eles vão ainda fazer com o tempo que lhes resta? Né? E aí entram atividades. Porque a gente vai trabalhar com a questão da aposentadoria e de perdas, né, no seu próprio círculo pessoal, até mesmo no seu círculo familiar muitas vezes. Né, os que vão ficando mais idosos, mas olha só que bênção que é envelhecer, e o que você pode fazer com isso? Então a gente vai trabalhando a questão dos grupos e tentando entender o que é possível fazer, né? Então eu acho que isso é um ponto importante a se considerar, a abordagem do trabalho com grupos. Vê aí essa tabela para você observar como que essa tabela é uma tabela do Brasil, tá? Que foi publicada em 2016. Mas como que é relevante observar as diferenças que existem entre esses grupos de idade? Então, observou? O número de suicídios no país vem aumentando de forma progressiva e constante. Na década de 80, praticamente não houve crescimento, 2,7%. Na década de 90, o crescimento foi de 18,8%. Agora, até 2012, foi de 33,3%. É muito grande, gente, esse aumento. Segundo a OMS, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida por ano, o que representa uma morte a cada 40 segundos. É realmente estarrecedor. Então, quando a gente for falar dos aspectos espirituais que estão envolvidos com relação a essa questão desse aumento significativo e preocupante e estarrecedor, né, com relação ao número do aumento de casos de suicídio, a gente vai estar fazendo algumas colocações que eu acho bastante relevantes. Fique atento. É importante você observar que existe uma diferença entre comportamento suicida e ideação suicida. A ideação suicida é pensar, considerar ou planejar o suicídio. E o comportamento suicida é o suicídio consumado, ou a tentativa de suicídio. Uma série que eu gostaria que vocês assistissem pelo menos a primeira temporada, para vocês observarem assim todo o padrão de comportamento, tudo que aconteceu em relação à personagem principal nessa primeira temporada, que foi baseada num livro, é The 13 Reasons Why. Os 13 motivos, as 13 razões. Está na Netflix, já foi para a 4ª temporada, mas realmente a primeira temporada para mim é a que me pega. Tá? Ela é muito interessante, vocês podem fazer comentários aqui, eu acho ótimo que a gente comente sobre essa série, essa primeira temporada, porque ela é muito relevante, ela foi muito bem feita, ela é muito rica de informações, a essa personagem da primeira temporada, tá? E todo o desdobramento, né, tanto familiar quanto interpessoal, todas as mensagens que ela vai passando, toda a construção dessa personagem em relação ao que ela sente e a como ela tenta construir a identidade dela e o sofrimento que ela vai passando e os pedidos mesmo de socorro que ela faz. E como que passa despercebido para todos.
em relação ao que ela acaba cometendo, tá? Então, nós temos, se você não viu o meu vídeo anterior, que fala sobre depressões, é o vídeo que eu postei ontem, né? É uma abordagem, uma visão panorâmica sobre os transtornos de humor. Dá uma pausa aqui, ou assim que você acabar esse vídeo, vai lá e assiste. Porque nós temos fatores de risco com relação ao suicídio. E a depressão, os transtornos de humor, a bipolaridade é um deles. Assim como outras perturbações mentais ou psicológicas, como a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico. Inclusive, dentro dos transtornos de humor, nós temos transtorno esquizoafetivo, que eu falo nesse vídeo também, que eu citei. Abuso de drogas, incluindo o álcool, e abuso de benzodiazepínicos, que são as substâncias calmantes, tarja preta. Agora, outros suicídios resultam também de atos impulsivos, que são os transtornos de controle de impulso, né? Mas muitos causados por estresse, por dificuldades financeiras, por dificuldades de relacionamento e por bullying. Então aí você pode situar, por exemplo, nessa série, o que poderia ter, o que aconteceu com essa personagem, que eu também não vou ficar dando spoiler, né? O que levou essa personagem a essa situação, tá? O suicídio, ele tem um pedido de ajuda, ele tem pedido de ajuda, né? Essas pessoas, elas não querem tirar a própria vida, elas querem resolver o problema. E elas acreditam, então, que a forma de resolver o problema é o suicídio. Então, o suicídio é uma falta de esperança, é um ato de desespero. Então, muitas vezes, elas estão ligadas a um sentimento de culpa, consciente ou inconsciente. Aí a gente está, de novo, falando na questão da depressão, porque a pessoa deprimida, ela se sente culpada, né? Ela é a meia-culpa, ela se sente culpada de muitas coisas. Falta de autoestima, baixa autoestima, uma visão negativa de si mesmo, da sua vida, do mundo, das pessoas. E aí, os comportamentos que a gente precisa observar são um isolamento, falta de interação, a pessoa costuma não querer mais sair de casa, ficam trancadas no seu mundo, trancadas no seu quarto, quando tem um quarto, né? E procuram reduzir ou cancelar as suas atividades sociais. Então, esses comportamentos a gente precisa ficar atento, tá? Agora, a gente também tem que observar alguns mitos relacionados ao suicídio, tá? Mito. A pessoa está fazendo só para chamar atenção. Não, não necessariamente é só para chamar atenção. Então, não vai fazer nada não. Ela só está querendo chamar atenção, está fazendo um drama, está se fazendo de vítima. Mito. Acontece sem aviso. Mito. A pessoa está mandando mensagens o tempo inteiro. Ela está tentando avisar de maneiras, através de imagens, de forma verbal e não verbal. Os outros é que não estão entendendo. Então a gente precisa ficar atento nesses comportamentos. Mito, que só acontece com os outros. Na minha casa não acontece não. É na casa do vizinho. E mito, que se ela tentou uma vez e não conseguiu, ela não vai mais voltar a tentar. Lê do engano. Lê do engano. Pode se preparar, que pode ser que ela venha a tentar outra vez. E pode ser bem sucedida na próxima. Então, a gente lida com uma sutileza muito grande, porque o nível de sofrimento dessa pessoa é muito alto. E é uma sensibilidade, ela precisa de uma empatia e de um nível de compreensão que está além. E o que ela não consegue, ela acha que ela não consegue colocar em palavras o sofrimento. E aí é que a gente tem um paralelo com a depressão. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, nem todas as pessoas deprimidas, elas tentam suicídio. Mas a grande maioria dos suicidas estão em depressão, com algum tipo de depressão, que tem vários tipos de depressão, né? E o que acontece? O deprimido, a pessoa que está deprimida, ela muitas vezes ela sente que não adianta falar, que não adianta ela colocar para fora o que ela está sentindo, porque os outros não vão entender. Na verdade, muitas vezes nem ela entende o que está acontecendo. Então ela não consegue exprimir aquilo que se passa com ela. Entende? Então, muitas vezes, um simples colo, um simples acolhimento, ter uma pessoa que dê esse suporte, que dê esse acolhimento, que ela saiba que vai segurar a mão dela e ela pode desabar, já é o suficiente. Que num olhar ela se entrega, que num olhar,
num setting terapêutico, por exemplo, que ela tem aquela pessoa que ela confia e que não vai olhar ela com julgamentos, que não vai olhar ela com críticas. Essa é a função terapêutica. Mas essa função terapêutica, ela não precisa ser exercida somente por um profissional de saúde. Ela é exercida, por exemplo, quando você liga 188 no Centro de Valorização da Vida, o CVV, e você tem uma pessoa do outro lado da linha que está ali, neutra, está ali pronta para te ouvir, mesmo que você só chore. Essa função é aquela quando você simplesmente você não consegue falar e você começa a chorar em oração, você começa, Deus, não sei mais o que, você pronto, não consegue mais e você só chora, 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 mas você sabe que Deus está te ouvindo, que Jesus está ali do teu lado, o Espírito Santo está te consolando. É isso que você precisa. É esse inexprimível, que não coloca em palavras. É isso aí que é necessário. Entende? Essa é a questão da comunicação. A comunicação, ela se dá quando aquilo que eu falo, eu, Márcia, estou falando aqui nesse vídeo, né? Você que está aí, você está conseguindo entender. Não importa como, mas está chegando em você, está tocando no teu coração. É isso que acontece. E isso daí é que a pessoa que está pensando em suicídio precisa. É esse acolhimento, é esse ouvido. Entendeu? Então, gente, eu espero que esse vídeo ele tenha cumprido a função dele. Eu ainda vou fazer mais vídeos, né, no decorrer de setembro. Eu vou fazer um específico sobre o processo de comunicação, porque esse processo de comunicação, ele provoca muitos ruídos, ele provoca muitos problemas, porque o processo de comunicação, na verdade, ele não é simples assim. Ele não é tão simples assim, né? Ele dá margem a muitos problemas, né? E por conta disso, inclusive, é que muitas pessoas não se sentem ouvidas, não se sentem compreendidas e se sentem mal interpretadas, não se sentem bem acolhidas, se sentem julgadas, criticadas. E a gente precisa refletir sobre a comunicação no nosso dia a dia, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido aí, me entendido, né, nesse vídeo, e que você compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas, e curta, comente, deixe seus comentários, e em breve nós vamos continuar durante esse mês de setembro a estar falando sobre esses assuntos que são difíceis de falar, que são desafiadores, mas que são importantes de serem conversados. Um beijo grande, que Deus nos abençoe. Até a próxima.